Quem já conseguiu o maior tesouro de ser amigo de um amigo? Na carona da amizade, no contágio da alegria, na beleza da fraternidade. A Rádio Cultura apresenta A Hora do Voluntário. A apresentação, Felipe Mansur. Alô, alô, amigos da Hora do Voluntário, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. São 17 horas em ponto. Eu sou Felipe Mansur, vou estar com vocês até às 18 horas nesse programa que vai trazer para você o que é de mais importante na questão do voluntariado na nossa cidade de Foz do Iguaçu. Estamos no ar pela AM820, Rádio Cultura Foz do Iguaçu, para toda a região da Tríplice Fronteira, trazendo para você hoje muita amizade, fraternidade, benevolência e aquilo que realmente mais importa na vida de todos nós, que é a ajuda ao próximo. Hoje, meus amigos, é dia 10 de setembro de 2015 e é um dia que se comemora mundialmente a prevenção de algo que é triste em todas as categorias de ocorrência. Se comemora hoje o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Então, sempre estamos aí levantando a lebre quando temos psicólogos aqui sobre a importância das pessoas terem uma vida alegre, satisfatória, feliz, e hoje temos mais uma psicóloga aqui no programa que vai tratar também de comunidade e ação voluntária. A Rosiane está aqui conosco. Nós já estamos todos a postos aqui na mesa redonda e se você quiser participar conosco, ligue no 3026 8020, acesse o nosso WhatsApp, o 9827 8200, ou entre em contato conosco aí a partir das nossas mídias sociais, Facebook, A Hora do Voluntário, ou Twitter, @VoluntáriosFoz. Deu um acidente aqui no estúdio agora, derrubaram um copo d'água em cima de mim, mas já está tudo sendo normalizado e nós já vamos dar início aqui ao nosso programa, porque a Super Cíntia já trouxe papel, já trouxe toalha, já limpou aqui o estúdio e encharcou. Só não pode contar quem foi, viu? Só não pode contar. Aqui parece até que tem uma goteira aqui, porque invadiu água aqui no estúdio da Rádio Cultura agora, mas já está normalizado, o teto da rádio não sofreu com a chuva de granizo. Foi um problema interno. Já estamos todos aqui, meus amigos, você pode acessar também nosso programa no www.radioculturafoz.com.br. Como eu falei no programa de hoje, nós estamos com a Rosiane. Rosiane, qual que é o teu sobrenome? Delgado. A psicóloga Rosiane Delgado, a Rosiane que participa já dos programas aqui na Rádio Cultura, ela que participa do programa do Show da Tarde aqui com Eli, toda quarta-feira com o quadro Momento Família. Toda quarta-feira com o quadro Momento Família. O Eli está dizendo que nós vamos ter que pagar um caixinha para ele, né? Porque ele está cedendo a psicóloga aqui para a Hora do Voluntário, mas questões financeiras depois resolvem. O que mais importa é que a Rosiane está aqui conosco hoje e vai falar sobre a ação, a comunidade e ação voluntária. O que a nossa comunidade, por que é importante essa ação voluntária na nossa comunidade e todas as implicações psicológicas que podem haver. Como toda quinta-feira está aqui comigo, do meu lado direito, comandando o WhatsApp no 98278200, Super Gustavo Girardello. Gustavo, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Felipe, boa tarde, amigos da Rádio Cultura. É sempre um prazer poder estar aqui na mesa da Hora do Voluntário. Olha, gente, ontem eu mandei um abraço para todos os voluntários que estão atuando aí nessa calamidade, na tragédia que se abateu sobre Foz do Iguaçu, a partir da chuva de granizo que deu na segunda-feira. Hoje eu quero mandar mais um abraço para esses voluntários que estão aí, em especial para a Rose, lá da invasão do Bubas. A Rose, a gente já sabe, eu particularmente ainda não consegui contato com a Rose, mas a gente sabe que a Rose está fazendo das tripas coração para ajudar o pessoal a se virar lá na invasão do Bubas. Eu quero mandar um abraço especial aqui a partir da Rádio Cultura, porque ela realmente merece, é uma mulher batalhadora, batalha pela sua comunidade e tenho certeza que está ajudando muita gente nesse momento. E aí esse é o problema que acontece com todo voluntário, vê, Felipe? Que a Rose está deixando a casa dela, que também está descoberta e toda furada, para poder ajudar a casa dos outros. Né? Essa é a Rose que a gente conhece. Né, essa é a Rose. Rose, um abraço para você, para toda a tua família, para sua mãe. Espero que sua mãe esteja bem aí e tomara que tudo se normalize o mais rápido possível. Lembrando que amanhã, pessoal, todo o efeito da arrecadação
de donativos aqui da Rádio Cultura para o Lar dos Velhinhos. Vai ser entregue amanhã pela manhã, lá no Lar dos Velhinhos. Eu vou estar lá com o Dr. Nelson, com o Nico, com toda a equipe da rádio. Nós vamos fazer a entrega oficial para a MAMI dos cimentos, das barras de ferro, do cal que foi arrecadado. Aqui muita coisa já foi entregue, mas amanhã vão chegar aí mais 60 sacos de cimento lá para o Lar dos Velhinhos, que foi arrecadado aqui, em comum acordo aqui, em ajuda dos ouvintes, dos voluntários aqui que participam e ajudam na Rádio Cultura. Vamos estar juntos lá amanhã de manhã no Lar dos Velhinhos, entregando para a MAMI todo esse cimento, que é para eles construírem a lavanderia deles, para não terem mais problemas de secar a roupa, porque lembrando, para quem não entendeu por que o Lar dos Velhinhos precisa construir uma lavanderia, porque quando eles lavam roupa, eles precisam secar hoje no sol. E se tem chuva, se não tem lugar coberto, como muitos lugares lá foram prejudicados pela chuva de granizo, não tem como secar roupa de cama, roupa dos velhinhos, cobertores, e agora foi feita uma doação de uma lavanderia completa, só que não existe o lugar. Então agora, com a ajuda aqui da Rádio Cultura, todos os mobilizamos, mais voluntários ajudaram a construir, aí o Lar dos Velhinhos vai conseguir construir essa lavanderia tão necessária, porque a roupa já vai ser lavada, seca, passada e vai direto para a cama, para o guarda-roupa dos velhinhos aí da melhor maneira possível. Então, um grande abraço aí para todos também lá do Lar dos Velhinhos. Rosiane, obrigado então pela tua presença aqui na Hora do Voluntário, seja mais uma vez muito bem-vinda, você que já é da casa, mas vai trazer para a gente hoje um tema que é realmente muito relevante, que é o voluntário na comunidade. O que você tem aí sobre considerações iniciais para a gente sobre esse tema? Como é que funciona esse tema, que é um tema também de estudo seu, sobre essa ação voluntária na comunidade? Bom, boa tarde, Felipe, boa tarde, Cíntia, boa tarde, Gustavo. Obrigada aqui pela participação. Quero dizer para vocês também que essa oportunidade ela é muito importante para a gente poder estar, na verdade, se situando o que está acontecendo em Foz do Iguaçu, principalmente essa semana, né, em relação aos eventos recentes que ocorreram. Então, para isso, eu acho importante a gente começar a se situar o que seria uma ação voluntária. Bom, essas ações, elas são dedicadas a uma atividade por vontade própria prestada por uma pessoa física ou um grupo. Isso dirigido a quê? A uma entidade pública ou atendimento pontual de uma demanda social, que é exatamente o que está acontecendo hoje aqui em Foz do Iguaçu, que além de ser social, é uma demanda também emergencial. E os objetivos, eles são os mais variados dentro das ações de voluntariado ou ações voluntárias. Elas podem ter um conteúdo cultural, elas podem ter um conteúdo educacional, científico, recreativo ou de assistência social, que é o que a gente encontra aqui, o exemplo de Foz do Iguaçu. Durante essa tragédia. Isso, principalmente a região sul aqui da cidade, que foi atingida recentemente. Rosiane, você acha que dentro da nossa cidade nós temos todos esses tipos de voluntariado que você está citando? Eu acho que sim. Em instituições diferentes, é claro, a gente observa que existe esses voluntariados assim, aqui em Foz do Iguaçu, sim. O que a gente pode observar também, assim, o que a pessoa precisa para poder praticar essa ação voluntária? Será que ela precisa de alguma habilidade? A princípio, não necessariamente ela precisaria ter uma habilidade específica para poder estar prestando uma ação voluntária. A pessoa, na verdade, ela precisaria sentir a vontade de compartilhar ou até mesmo de doar materiais, conhecimento, habilidades, o tempo dela, que é o que a gente está vendo que muitas pessoas estão fazendo isso. Aprender também algo novo, que é uma coisa que o voluntariado ele proporciona. Porque além da pessoa atuar numa causa voluntária ajudando os outros, ela está muitas vezes aprendendo algo novo também. Isso é importante a gente Isso frisar, é importantíssimo, que é uma das questões que eu vou entrar aqui, eu pretendo entrar aqui hoje, que na verdade tem muita relação com o contexto familiar, jovens e tudo mais. Bom, e a ação voluntária, ela pode trazer também uma outra característica, é a pessoa assumir um compromisso mais regular. E esse compromisso regular caracteriza o quê? Um trabalho efetivo de voluntariado em alguma instituição, seja ela qual for. Às vezes aquele trabalho que é uma instituição mais estabelecida,
que a pessoa até assina um termo de voluntariado, se comprometendo a doar aí no mínimo 4 horas, né? Porque pela lei de voluntário tem que ser no mínimo 4 horas e no máximo quantas horas a pessoa quiser. Isso. Então ela pode, daí numa instituição mais estabelecida, até assinar um termo de voluntário. De preferência, né? Até para poder haver, na verdade, um acordo e as duas partes ficarem, na verdade, num contrato mais formal de voluntariado. Lembrando que não é porque a pessoa está querendo ajudar que muitas vezes não vai surgir uma situação de problema. Então é importante as entidades que trabalham com voluntariado terem esse voluntário bem legalizado no seu estabelecimento. Está aqui o doutor Gustavo, pode até agregar valor aí na conversa com a gente, que senão a pessoa vai, trabalha, de repente acha que tem algum direito trabalhista e pode ir para a justiça até reclamar alguma coisa. A gente sempre presume que a pessoa que está voluntariando, ela está fazendo de coração, né, Felipe? Só que existem pessoas e pessoas, né? Então, ou às vezes até por determinado momento da vida que a pessoa está vivendo, pode querer tirar proveito da situação. Então, uma pessoa que veio para trabalhar de voluntário, daqui a pouco diz que não, que ele era empregado de determinada instituição, e aí as implicações trabalhistas todo mundo conhece, não preciso ficar explanando aqui, né? Então, é sempre importante a pessoa... tanto a instituição quanto a pessoa que vai ser voluntária realmente assinar. Um termo, né, Felipe? Não custa um termo de voluntariado. Padrão, exatamente, simples. Pode até achar no Google aí, qualquer lugar tem. Resguarda a instituição e resguarda também o voluntário, né? O voluntário, exatamente. Eu acho que outro fator também é a pessoa ter claro quais são os seus direitos e seus deveres dentro daquela atividade que ela vai estar exercendo, mesmo que não seja com um vínculo empregatício. Não é porque é voluntário que vai esculhambar o que está fazendo, né? Isso, o ideal é ter uma seriedade no que está, né, no trabalho que está sendo desenvolvido, igual a gente está vendo que as pessoas estão levando a sério, muitos grupos, muitas outras comunidades de Foz do Iguaçu estão lá envolvidas nesse movimento lá na região sul da cidade para poder dar esse apoio, esse suporte. Agora, viu, Felipe, desculpa interromper, eu tenho uma ressalva para fazer, porque você sabe que antigamente até certas coisas colavam, né? Mas essa história hoje em dia aí, o povo não é mais bobo não. E essa onda de voluntariado que está acontecendo agora em Foz do Iguaçu, com essa tragédia que teve, o povo está de olho bem vivo, e não é só porque a pessoa vestiu um coletinho laranjado, que está ali aparecendo, né, e fazendo ações, mas que não efetivamente estão ajudando as pessoas, mas tá ali, né, o popular papagaio do pirata, né, Felipe? A população está percebendo, viu? Eu já conversei com algumas 4, 5 pessoas ali, falaram, o cara tá lá, vestiu o coletinho lá da Defesa Civil, mas não faz nada, fica lá dando ordem, fica lá para cima e para baixo, o povo não é mais bobo não, viu, Felipe? Exatamente. Esse tipo de voluntariado a gente não precisa mais não. Agora, Rosiane, eu queria fazer uma pergunta para você, até quando o psicólogo Ivo, o professor Ivo está aqui com a gente, eu até provoco ele, algumas vezes já fiz essa pergunta, qual que é o efeito que você vê de uma ação voluntária no psicológico do voluntário? Nossa, essa pergunta ela é muito interessante, tem a ver com algumas questões que eu estava realmente querendo poder falar. A questão da ação voluntária ou do trabalho voluntário, ela pode vir também a mexer com uma questão que está relacionada ao sentido da vida da pessoa, que isso é algo muito sério. Esse sentido seria, muitas vezes, as pessoas se encontram numa situação em que elas não sabem qual é o sentido, elas não sabem qual é a direção. Então, muitas vezes surgem na própria vida, a pessoa não sabe qual rumo está tomando a vida dela. Então, quando chegam até o meu consultório, jovens que não sabem o que querem da vida, não têm motivação para nada, às vezes, jovens de 17, 20 anos, aí você fica nessa preocupação. Então, qual é a preocupação? Buscar dentro dele esse sentido da vida dele, para daí você começar a trabalhar um projeto de vida. Que o mais importante é buscar esse sentido. Então, isso eu acho que é o primeiro passo. Então, esse sentido, ele faz parte do ser humano. Então, o ser humano, ele tem uma necessidade de haver um objetivo, uma tarefa que ele possa escolher livremente, que ele possa buscar, na verdade, algo que vale a pena ser vivido. Que ele vai ter motivação para acordar o dia e viver algo que ele está buscando, né? Isso, e tem uma coisa muito séria que tem relação com isso também, é o seguinte, a vida, no geral, ela não é fácil. Pelo menos a minha não é, e da maioria das pessoas que eu conheço, também não é. E se a vida de alguém está muito fácil, liga aqui no programa, fala com a gente, vamos ver qual que é a fórmula que a pessoa está usando. Se a vida está muito fácil, a gente não descobriu ainda, né, Felipe? Pois é.
Então, partindo desse pressuposto, a gente entende o seguinte, que sobreviver, para uma pessoa conseguir sobreviver com dignidade em relação à própria vida dela, ela precisa procurar encontrar um sentido do porquê da existência dos dramas da vida dela. Então, às vezes, ela não tem a resposta dos dramas, mas ela tem um sentido do porquê ela viver. Então, isso já faz toda a diferença, que o foco da vida dela muda. E isso é que é a grande questão. Que muitas vezes ela vai se encaixar dentro de um grupo de ação voluntária. Então. Com certeza. Então, se a gente complementando a sua pergunta, que eu acho que é uma pergunta que ela tem assim, que ela leva uma série de outras questões, se a gente for pensar no caso de um jovem, que é o exemplo que eu comecei a dar. Então, você vai trabalhar com esse jovem buscando resgatar nele esse sentido para ele poder ter forças e ele não entrar num outro caminho que vai desviar a condição dele de em situações que a vida nos dispõe, e a pessoa pode entrar num caminho sem volta, ou então ela acaba indo para uma direção que ela não consegue mais encontrar esse sentido. O sentido da vida também nessa questão, ele vai mudar muito de pessoa para pessoa. Além de mudar, ele também tem relação com o momento de vida. Conforme o momento da vida, o sentido pode vir a mudar. Então, tem um médico psiquiatra, Viktor Frankl, ele trouxe a questão propôs a terapia da logoterapia. Essa logoterapia, ele Você já vai falar para a gente da logoterapia no próximo bloco, então, Rosiane, são 17 horas, 16 minutos, meus amigos. O Matheus está me cutucando aqui, nós temos que chamar o nosso primeiro intervalo comercial e já voltamos com a Hora do Voluntário. Mandar bem no A Hora do Voluntário. Apresentação: Felipe Mansur. Amigos da Hora do Voluntário, 17 horas 21 minutos. Estamos de volta hoje com o programa A Hora do Voluntário. Se você quiser participar conosco, ligue aqui agora no 3026 8020 ou mande um torpedo aqui no nosso super WhatsApp 9827-8200, que estamos aqui à sua disposição. Estamos recebendo agora, com muita honra, a Super Cida Costa, veio aqui dar uma informação sobre uma atualização sobre as escolas municipais. É isso, Cida? Exatamente, Felipe. Boa tarde aos ouvintes. A informação da própria secretária municipal de educação, Elisiane Souza, que estava na reunião aqui na sede da Guarda Municipal, na sala de crise. A sala de crise é aquela onde todos os problemas dessa questão da defesa civil, da chuva de granizo que aconteceu na segunda-feira, e foi montada essa sala de crise para realmente montar a estratégia, fazer os levantamentos, as estatísticas, documentar isso. Inclusive, um representante do governo do Estado está nessa sala de crise para documentar todas as ações para que a Foz do Iguaçu tenha realmente a viabilidade do dinheiro, tanto do governo do Estado quanto do governo federal, para suprir. E a secretária passou aqui para nos deixar uma informação bastante importante no que se refere às aulas. Ao todo, são 8 escolas municipais da grande região do Porto Meira atingidas, também 8 CMEIs. Ao todo, são 4.114 alunos que estão sem aula. E devem ficar sem aula até o dia 17. Até o 17, mais uma semana, então. As escolas não voltam às aulas, apenas na escola Adélio Zanotto, que é o CAIC, onde está montada a central, porque o CAIC vai voltar ao atendimento segunda-feira, dia 14. Porque é o seguinte, o CAIC tem uma estrutura, quem conhece lá, ele tem uma base muito importante. Ele é de andares, né? E aí a parte de baixo, a parte... Toda intacta, né? Está toda, dá para ter entendimento. Inclusive, por isso que está todo mundo, a central, até hoje, de abrigar, de atender os desabrigados, está no CAIC do Porto Meira. Então, o CAIC vai voltar não com aula, mas sim com recreação, com atividades, para que os pais dessas crianças possam desenvolver a sua atividade de remontar essas casas, com a ajuda das telhas que começam a ser distribuídas a partir de segunda-feira. Então, as crianças só da escola Adélio Zanotto, que é o CAIC, onde está o CAIC, é que serão atendidas com recreação e não com aula. Uma alerta também feita pela secretária é de que o seguinte, muitos pais estão reclamando de que as crianças acabam molhando os cadernos.
Exatamente. Muitos cadernos, muitos livros Nós se falamos perderam. disso ontem aqui, pedindo doações, né? Isso, ela disse que essas doações podem se remeter diretamente para as escolas dos bairros. Que não entregue não precisa ser lá no CAIC. Não precisa ser, não. Nem no CAIC está recebendo doações mais. As doações estão sendo entregas todas no Centro de Convivência do Idoso, aqui na Praça da Bíblia. E também nos CRAS, nas sedes dos Provopar, nos bairros, também estão recebendo essas doações. Então, tem vários pontos de atendimento. E o CAIC, então, portanto, será essa ação que será desenvolvida. E cadernos, você que quer doar caderno para as crianças, lápis de cor, enfim, algum material escolar, leve diretamente nas escolas dos bairros, então, da grande região do Porto Meira. É isso aí, meus amigos. Falou Super Cida Costa. Cida, obrigado. Qualquer informação aqui, você, por favor, entre no estúdio, nós estamos esperando. Vamos sim, eu acho que essas informações também ajudam os ouvintes. E não esqueçam, o Centro de Convivência do Idoso está recebendo doação hoje até às 21 horas. Podem levar doações lá. Já tem os voluntários que estão fazendo separando o que é roupa de criança, o que é roupa de homem, de mulher, o que é alimento, está sendo todo separado, o trabalho está lá. Esse é o que fica ali na República Argentina, Isso, né, Cida? na Praça da Bíblia. E na CODEF, que fica próximo do Centro da Juventude, que fica bem ali no cruzamento com a Felipe Vancher, aquele departamento de obras, de máquinas da prefeitura, é o local onde o pessoal está recebendo as telhas, tijolo, quem quiser doar alguma coisa de material de construção, é lá. Muito bom. Cida, obrigado aí pela tua participação super especial aqui na Hora do Voluntário. Bom trabalho, bom trabalho. Obrigado. Rosiane, nós recebemos agora aqui no WhatsApp, doutor Abel Lopes mandou aqui para a gente, falou o seguinte, pediu para perguntar para você. Pois não. Quem tem missão não tem depressão? Ele está perguntando se essa frase é correta. Eu concordo. Eu acho que sim. Missão no sentido de sentido, né? De dar um sentido à vida. De dar um sentido à vida. Porque a depressão, ela vai entrar com o quê? Ela entra numa condição de um estado emocional. Então, na hora que você está num processo de estado emocional, a tua imunidade, ela também é afetada. O próprio Victor Frank, da logoterapia, ele Exatamente, traz... você estava trazendo a logoterapia antes do e tem tudo nosso a ver. intervalo. Mas então, aí ele traz o seguinte, que você, quando trabalha esse sentido da vida, você vai poder fazer um entrosamento entre o estado emocional, conseguir manter ele, e a tua condição de imunidade. Certo. Desculpa aí, gente. Então, quer dizer, quando a pessoa ela vai fazer a união, como é que é? Repete para a gente. Então, ela vai, na verdade, vai haver esse entrosamento. O estado emocional dela vai ficar mais equilibrada, ela vai conseguir também ter mais defesas. E isso vai o quê? Permitir ela não entrar num processo, que esse aqui é a grande questão, no desespero, e também não cair num desânimo muito grande em relação às questões, os dramas da vida dela. Isso não quer dizer que problemas, situações de conflito não vai acontecer. De maneira nenhuma, vai acontecer. Porque tá um negócio, né? Problema todo mundo tem. Isso, e vai acontecer. O diferencial é que ela vai ter mais recursos para contornar. Então, ela vai conseguir ter perspectivas de futuro, ela não vai ficar só focada naquela questão específica, porque ela consegue ver mais além. Então, essa é que é a grande questão. Agora, você falou, existe uma relação entre a situação emocional da pessoa, quando a pessoa está mais alegre, mais triste, e a imunidade? É isso que o Victor Frankl coloca? Sim, ele defende isso também. Esse entrosamento ele é muito importante. Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo clássico para a gente deixar bem claro. A pessoa que está ficando muito gripada toda semana, uma vez por semana, ou gripada 2 vezes por mês, não consegue ficar num estado assim de saúde mais pleno por um longo tempo. Isso pode ser que a imunidade dela esteja baixando por uma questão emocional. Também é um indicativo. Aí ela teria que investigar, né, fazer uma investigação médica, primeiramente, para ver quais são essas possibilidades, o porquê dessa reincidência, e depois as questões psicológicas. O que está fazendo com que ela entre nesse mecanismo contínuo de fraqueza. Agora, Rosiane, eu queria fazer uma outra pergunta para você. Não. Como é que era o nome do ouvinte? Eu queria só... Abel Lopes. Abel, obrigada pela sua pergunta, viu? Pode continuar perguntando. Manda abraço aí, doutor. Obrigada. Nós estamos aqui na escuta. Rosiane, a questão de grupos de ajuda. A gente vê muitas vezes as pessoas e diversos grupos, até mesmo na nossa cidade aqui de Foz, já entrevistamos alguns assim, de grupos de ajuda onde a pessoa vai para poder
expor o problema dela, falar com semelhantes daquele problema. Como é que a psicologia vê isso? Você está trazendo, ela vai apresentar dentro de um grupo específico ou individualmente? Como é que é? Dentro de um grupo específico, por exemplo, os grupos de ajuda que existem, né? Grupos, o AA, o NA e grupos mesmo de determinadas religiões que as pessoas se reúnem para colocar a sua experiência, a sua angústia. Como que isso funciona? Por que isso ajuda a pessoa? O que a gente pode ver é que isso tem relação com a terapia comunitária. A terapia comunitária, ela tem essa finalidade porque ela cria, na verdade, uma rede de apoio. Esse apoio ele é mútuo. E isso é que é o fortalecimento da comunidade, seja ela dentro de terapia ou da comunidade em si. Essa rede de apoio, ela busca o quê? O que eu posso fazer pelo outro? Muitas vezes a escuta é algo que já favorece esse acolhimento, vai estabelecer também até certo ponto um compromisso, seja ele a curto, a médio, a longo prazo, com aquelas questões daquela pessoa, aquela problemática ela é diluída, ela é compreendida, ela é acolhida dentro daquele grupo. Normalmente se define também troca de experiências em relação àquele grupo, que muitas vezes uma pessoa passou por uma situação similar e aquilo já vai ajudar. E nesses ambientes também se criam o quê? Se estabelecem valores compartilhados, de como é que vai direcionar ou conduzir a situação. E isso é muito importante, porque a pessoa não se sente sozinha. A grande questão a pessoa está numa situação X e ela se sentir sozinha, então ela está no buraco. Aí ela perde a referência de vida, ela não sabe por onde correr, aí mesmo ela que entra numa depressão. Isso, aí ela fica sem perspectivas. Na hora que você tem a sensação de apoio, além da sensação efetivamente apoio, você consegue melhorar suas perspectivas em relação a você sair daquela situação. Porque existe aquele ditado que é clássico e é batata. Não existe um mal que dure para sempre e um bem que seja eterno. Pois é, então a grande questão é essa. O problema é a pessoa fazer movimento para poder sair das situações difíceis. Agora, Rosiane, no próximo bloco, eu queria fazer uma pergunta para você, do ponto de vista psicológico, sobre amizade. Okay. Que você trouxesse para a gente a visão da psicologia sobre a importância da amizade, porque a gente vê que o encontro do voluntário, ele também é um local de fazer amigos, de cultivar amigos e até de promover novos amigos. Então, eu quero lançar essa pergunta no ar para a gente tocar no próximo bloco. São 17h31, meus amigos. Nós estamos chegando ao final desse bloco. Vamos chamar aqui o nosso intervalo comercial e já voltamos com a Hora do Voluntário. A Rádio Cultura está apresentando a Hora do Voluntário. Apresentação, Felipe Mansur. Amigos da Hora do Voluntário, 17h37, estamos de volta. Se você quiser participar conosco, ligue no 3026 8020 ou acesse o nosso WhatsApp 9827 8200. Estamos hoje entrevistando a psicóloga Rosiane Delgado, está falando para a gente sobre voluntariado e comunidade. Antes de nós passarmos para a entrevista, nós temos um recado aqui que a Cíntia Braga quer dar. Pois é, Felipe, a nossa amiga Aline Neymar, que já esteve com a gente aqui numa outra oportunidade aqui no programa, pediu que a gente desse um recado para quem pudesse colaborar com doações de telhas para as crianças lá da Aldeias Infantis SOS Brasil. Então, eles mandaram aqui as informações sobre as telhas que eles precisam. São são telhas de 6 milímetros, nas medidas 3,05 metros por 1,10, 94 telhas dessa especificação. 2,4 metros, 2,44 metros de telha, 98 telhas da milimetragem 2,44 por 1,10. E também mais 8 telhas no milímetro 1,83 por 1,10. Quem tiver essa possibilidade de fazer a doação, entregar lá na Aldeias Infantis SOS Brasil, na rua João Rover, 314, no centro de Foz do Iguaçu. No centro, super fácil de acesso, gente, super fácil de achar, porque também foram afetados com a chuva, né, Cíntia? Exatamente. Então, quem tiver essa possibilidade de fazer a doação de telha, é só entrar em contato com Aldeias Infantis. Eu vou ter o telefone aqui também para contato, seria o 9113 7084
9987-7397. Não, é muito número, calma, vamos devagar. Senão a velocidade da caneta da nossa turma não consegue acompanhar. Tá bom, vamos lá. De novo. Quem quiser, então, pessoal, fazer a doação para Aldeias Infantis, lembrando que Aldeias Infantis é uma organização que acolhe e orienta menores em situação de risco. Já esteve aqui, né, Felipe? Já esteve aqui conosco, já fizeram aqui uma super entrevista mostrando o trabalho. Teve o Alex aqui, teve a Aline junto conosco. Lembrando, então, que a Aldeias sofreu com a chuva, acolhe esses menores lá na sua sede, encaminha esses menores para adoção e está precisando de telhas de Eternite 6 milímetros para refazer o telhado deles. Isso mesmo. Então a Cíntia vai passar agora o telefone para quem quiser entrar em contato e fazer a doação. Isso, é 9113-7084. 9113-7084. Ou o 3029-5200. Ou 3029-5200, quem quiser fazer doação lá para Aldeias Infantis, que também está precisando de doação hoje. Lembrando, pessoal, teve conosco aqui a AFA, Associação Fraternidade e Aliança, também foi atingida pelo temporal, pela chuva de granizo, e eles vão realizar um bazar beneficente nos dias 11, 12 e 13 de setembro, ou seja, sexta, sábado e domingo, começando amanhã, depois da manhã e domingo. Esse bazar beneficente é de calçados feminino e infantil. São mais de 2.000 pares. O valor é absurdo até a gente falar aqui, e para a gente falar de calçados novos, que são todos calçados novos, inclusive marcas famosas, por 5, 10 ou 15 reais. É irrisório, né? É irrisório. Realmente estão promovendo para ajudar a reconstruir a sede lá da AFA, Associação Fraternidade Aliança. O local vai ser na rua Paulino Ferreira, 57, Boa Esperança, atrás do CAIC do Porto Meira, na própria sede da associação. Quem quiser participar lá para comprar calçado, refazer aí o guarda-roupa de calçado, com 50 dá para comprar 3 pares, aí já vive o resto do ano só de calçado novo. Daí vai ter que comprar até uma sapateira nova, né, Felipe? Vai ter que comprar até uma sapateira nova, pode ir lá na Santa Imóveis, na Santa Imóveis tem. Está com promoção também, pagamento aí a perder de vista. Mas é isso aí, pessoal. Vamos aí ajudando aquilo que a gente pode. Mas, Rosiane, retomando a nossa conversa aqui antes do intervalo, qual que é a relação, a importância da amizade? Como é que a psicologia vê a importância da amizade e como que isso pode se desenvolver no voluntariado? Certo. Bom, a amizade ela vai se desenvolver a partir de afinidades, em que as pessoas vão acabar descobrindo tanto afinidades e afinidades que elas vão precisar, na verdade, construir, que também não existem. E isso, elas vão se deparar com algumas questões. A questão é, como é que eu vou lidar com esse outro conforme uma afinidade maior e uma afinidade menor? Quais são esses limites? Como é que a gente pode estabelecer esse limite? Mas eu acho que o mais sério de tudo isso é o respeito. Como é que eu posso interagir com aquela pessoa respeitando ela, conforme a natureza dela, as questões dela, as limitações que ela tem? E esse respeito, ele vai mesmo estabelecer o nível do vínculo entre essas pessoas. Quanto maior o respeito elas conseguirem estabelecer entre elas, ou pelo menos, o ideal que seria bilateral, mas que não, se não for possível, pelo menos alguma das partes, alguém que esteja mais lúcido na situação, consiga estabelecer esse respeito, que já é meio caminho andado. E isso eu acho que favorece bastante a questão do convívio. O convívio, por si só, ele é conflituoso, e isso é natural, faz parte de qualquer convívio. Mas isso não significa que as pessoas deixem de viver. Ele faz parte exatamente para a gente poder trabalhar esse entrosamento, essas diferenças, a gente poder aprender um com o outro. Ou né? seja, dentro de um nível de amizade sincera, não é só aquele negócio de tapinha nas costas, sorriso, a pessoa realmente procura falar o que pensa, aquilo pode gerar um nível de conflito, mas esse conflito tem que estar dentro de uma normalidade, é isso? Isso, eu acho que sim. E também assim, se ela vir que... eu acho que é importante a pessoa sempre dar a opinião dela na frente da pessoa. Entendi. Nada não de... fazer aquele joguinho por trás, não, nada fala disso. com outro amigo para minar aquela ideia contrária. Isso, ela vai e fala na frente, mesmo que ela saiba que a pessoa, de repente, ela está trazendo uma opinião diferente. Fala na frente o outro, mas não querendo convencer ou querendo manipular. A pessoa pode ter a liberdade de aceitar ou não.
ok. É expressar o sentimento da forma mais pura possível, sem querer fazer nenhum tipo de negocinho na amizade, né? Isso. E também, às vezes, entender que às vezes, o outro está em crise e a gente entender que o outro está numa condição de maturidade. Então, a gente também, eu acho isso uma questão de respeito. Muitas vezes, a gente não entrar em algumas situações que a gente sabe que não são as mais adequadas. Do ponto de vista de consultório, chega muita gente, Rosiane, para você, falando sobre questões conflituosas em relação à amizade, problemas Sim. com a amizade? E Isso mexe com a vida da pessoa mesmo? mexe porque a pessoa às vezes tem dificuldade, porque elas geralmente optam por cortar totalmente a pessoa, né, da vida dela, e isso não resolve o problema, porque ela vai começar a cortar daqui a pouco todo mundo. Exatamente. Porque ela vai ter questões de conflito com todo mundo, mas é aquele negócio, olha, não gostei. Porque tá um negócio, né? Ninguém é igual a ninguém. Não, não é, e a Temos gente que conviver com as diferenças. tem que fazer concessão dos dois lados. Claro que sempre, em algumas situações, algumas pessoas vão ter que fazer mais concessões do que outras, e a gente tem que processar aquilo, mesmo que for uma situação desagradável, não tem outra alternativa. O Sartre já disse o seguinte, com uma frase que eu acho fantástica: não importa o que fizeram conosco, o que importa é o que nós fazemos com o que fizeram conosco. Então, eu acho que isso é a grande questão. É difícil, muitas vezes? Mas eu não vejo outra saída. E dentro dessa perspectiva, eu gostaria, dessa perspectiva de evolução, de voluntariado, tem um exemplo de uma iniciativa que eu achei super bacana, lá do Recife, lá do Nordeste, Pernambuco, que foi inaugurado agora dia 3 de julho, o primeiro voluntariômetro do Brasil. Ele, na verdade, ele é um painel de mais ou menos 7 metros de altura, que ele vai contabilizando em tempo real o número de horas dedicadas ao trabalho voluntário na cidade do Recife. Que bacana. Então, isso é muito bacana, porque isso vai trabalhar também uma questão de uma cultura. Então, independente se a pessoa não simpatize com essa ideia de voluntariado, ela vai passar ali numa avenida super movimentada e vai ver aquele negócio gigante ali, e vai vendo aquilo funcionar. É muito mais simpático, se a gente for pensar, comparar com o impostômetro, né? Você olha aquilo lá, é uma coisa meio antipática, né? Não é nada agradável. Está saindo do bolso de todo mundo. Pois é, já o voluntariômetro é outro. E como é que funciona, na verdade, isso assim, de forma bem resumida? Eles trabalham com uma plataforma online, que eles vão conectar instituições beneficentes com pessoas dispostas a trabalhar com o voluntariado. Então, eles fazem essa ponte entre essas duas partes e aí a coisa vai funcionando. Que bacana. Quem sabe um dia vamos ter um voluntariômetro aqui em Foz do Iguaçu. Pois é, né? E lá em Brasília, Felipe, acho que ali tinha que ser o maior painel do Brasil, o voluntariômetro. Ninguém recebe salário lá, todo mundo é voluntário. Na esplanada dos ministérios. Exatamente. Mas a gente começando aqui por Foz já tá bom. Já. Tá bom, Agora, Rosiane, eu queria agradecer muito a tua presença aqui no programa hoje, então. Eu que agradeço. E dizer que você está sempre convidada para estar aqui conosco. Obrigada. Agregando valor aí dentro de toda essa perspectiva aí do voluntariado e da psicologia. Eu, particularmente, sou apaixonado pela psicologia, porque a psicologia ela ajuda a gente a compreender o ser humano, né? A nossa própria vida. E eu sempre pego o Ivo aqui, faço umas perguntas cabeludas para ele aqui, e ele sempre tem que dizer que ele não é especialista naquele assunto. E ele já reagiu aqui no WhatsApp da Cultura, dizendo que você adora provocar ele. Eu adoro provocar ele, né? Mas é muito bom a gente poder ter essa perspectiva de visão mais racional do ser humano, a gente estar entendendo aquilo que acontece com a gente, que a nossa vida vai melhorar sem dúvida nenhuma. Não, com certeza. E também assim, o que a gente está trazendo aqui não são verdades absolutas, são opiniões assim baseadas em algumas teorias e que as pessoas possam usar para refletir aquilo na vida delas, né? E não necessariamente seguir aquilo cegamente, né? É isso aí, meus amigos. Rosiane, então, obrigado pela sua presença. Estamos Obrigada sempre portas abertas aí para a sua participação. Ok. 17 horas e 47 minutos. Vamos chamar o nosso intervalo comercial e já voltamos com a Hora do Voluntário.